Boa noite para você de casa. Ministério Público diz que reajuste salarial de secretários municipais em Patos de Minas é ilegal. No NTV News desta segunda-feira você vai ver também. Chuva de granizo surpreende moradores e causa estragos em Rio Paranaíba. Vendaval destrói estrutura metálica em Patos de Minas. Cadastro Escolar 2023 da Rede Pública de Ensino Estadual começa na quarta-feira. O RT seleciona jogadores da região para compor elenco da próxima temporada. O aumento na oferta de vagas temporárias para o fim de ano no comércio patense. Estudantes participam do evento Café com História no Centro Universitário. O que pensa o patense sobre a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo? E vendas de produtos para a Copa aquece o comércio em Patos de Minas. Agora no NTV News, que já está no ar. Quem não está com a documentação do carro ou motocicleta em dias precisa ficar atento. Começa no dia 21 a cobrança do certificado de registro e licenciamento de veículos atualizado. Os motoristas e proprietários com veículos registrados em Minas Gerais precisam comprovar a regularidade do automóvel em circulação, apresentando o documento oficial 2022 a partir do dia 21 de novembro. Conforme determinado pelo Conselho Nacional de Trânsito, não há mais a impressão do CRLV em papel moeda. Por isso, o certificado deixou de ser entregue a domicílios pelos Correios. Agora, para obter o documento, é preciso acessar o site do Detran MG. Outra forma é apresentar o certificado por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que pode ser baixado gratuitamente nos aparelhos de celular Android ou iPhones. Lembrando que não estar em dia com os pagamentos gera ainda mais gasto. Conduzir um veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é considerada uma infração gravíssima que resulta em 7 pontos na habilitação, multa no valor de R$ 293,47, além da remoção do veículo para o pátio credenciado até sua regularização. Em caso de dúvidas sobre a regularidade do CRLV, o proprietário do veículo poderá acessar o site www.detran.mg.gov.br, onde também é possível verificar se existem débitos e emitir as guias para o seu pagamento. Clínica de estética avançada com procedimentos que prometem ser revolucionários. Conheça a Revitale. Patos de Minas agora conta com uma alternativa especial para quem busca por procedimentos de estética avançada. A Clínica Revitale acaba de ser inaugurada no coração da cidade. Quem está à frente é a biomédica Ellen Vinhal, que possui décadas de expertise no ramo da estética. A Revitale, ela tem uma gama bem variada de procedimentos na área da estética facial e corporal. Nós podemos trabalhar tanto procedimentos como botox, limpeza de pele, quem quer um rejuvenescimento, uma revitalização de pele, quem está procurando um autocuidado, quer um pouco de descanso, uma massagem, nós temos todos esses procedimentos. E tratamentos também corporais para flacidez, para celulite, para uma gordura localizada, tudo isso. Com 6 consultórios equipados com o que há de mais moderno na estética avançada, a Revitale oferece inúmeros procedimentos, como peeling, botox e tratamentos de acne, microvasos, harmonização, dentre outros. Nós temos bioestimuladores, temos procedimentos como botox, temos vários procedimentos na área de rejuvenescimento, sempre respeitando a particularidade de cada cliente. Os protocolos são personalizados, as avaliações são feitas de forma individualizada e é isso. A inauguração da Revitale contou com um coffee break e a presença de diversas pessoas. Uma delas é a digital influencer Giovana Gissoni. Eu fiquei encantada com a estrutura. Ao chegar aqui eu já fiquei chocada com toda a decoração, com todo o carinho. E eu já conheço algumas das meninas que estarão aqui trabalhando e elas são fantásticas, profissionais, nota 10. Eu tenho certeza que essa clínica vai ser uma revolução para a nossa cidade.
E uma das fisioterapeutas que irá compor o time da Revitale Estética Avançada é a Sara Cacheta. Aqui na clínica eu vou estar realizando as massagens, tanto massagem moduladora, quanto drenagem linfática, como massagem relaxante. Também vamos estar realizando procedimentos para gordura localizada, como ultrassom, lipocavitação, carboxiterapias, enzimas. E também vai ser realizados procedimentos para celulite, procedimentos para melasma, para pele, os faciais, que tem também peelings químicos, entre outros. Especialistas em alcançar o seu melhor, a Revitale também pensou nos homens, com diversas novidades para este público que também zela pela vaidade. Nós temos vários tratamentos para os homens, nós temos tratamento para calvície, temos tratamento para quem quer trabalhar aquela gordurinha localizada, às vezes uma pochetezinha, trabalhar os flancos, então uma limpeza de pele, um botox, porque tudo isso também vale para o público masculino, A Clínica Revitale Estética Avançada possui localização privilegiada e fica na Avenida Getúlio Vargas, número 270, na Praça Dom Eduardo, no centro de Patos de Minas. Venha fazer uma avaliação sem compromisso. Eu quero convidar todos para estar vindo conhecer a Revitale, para fazer uma avaliação gratuita, para conhecer o nosso espaço, para ver que nós temos tudo. Foi tudo elaborado com muito capricho, com muito zelo. Tá um mimo, a gente faz questão de receber bem a todos. Tem procedimento que cabe no bolso de todo mundo e eu estou aguardando vocês aqui. Daqui a pouco, o Cadastro Escolar 2023 da Rede Pública de Ensino Estadual começa na quarta-feira e estudantes participam de evento Café com História no Centro Universitário. No fim de semana, alunos do Centro Universitário de Patos de Minas participaram de um evento com palestras e conteúdos de histórias do Enem. A edição do Café com História desse mês aconteceu no auditório do Bloco N do Unipam e contou com a presença de graduandos do curso de História e alunos do ensino médio. O conteúdo escolhido para as palestras foram temas instigantes da história no Enem. Nós escolhemos alguns temas baseado um pouco nesse contexto histórico, agora, por exemplo, de aniversário da independência do Brasil, os 200 anos da independência, e alguns temas que, passam à margem dos programas normais de vestibular e que no Enem eles são reportados, Uma das palestras do evento foi do professor Carlos Roberto da Silva, que tratou sobre a legislação indígena no contexto atual. Trouxe algumas informações sobre a legislação que rege as relações do Estado brasileiro com a sociedade indígena e dos brasileiros em geral com a sociedade indígena, muito mais para que as pessoas se despertem para as questões especiais dos povos originários, porque eles acham que o que se fazem para a população indígena ou contra a população indígena é vontade ou escolha de cada governante. E, na verdade, não se trata de política de governo, se trata de política de Estado. O Estado, constitucionalmente, tem a obrigação de proteger, de cuidar, de defender a cultura indígena, os povos indígenas, as terras indígenas. É sobre isso que eu vim trazer muito rapidamente, o tempo é curto, são 10 minutos, mas muito mais para provocar uma reflexão sobre essa questão que é urgente discutir no país. Outro palestrante foi o Bruno Damasceno, que é formado em Publicidade e Propaganda, está cursando História e, ao mesmo tempo, concluindo um mestrado na área. Eu falei um pouquinho sobre Maria Antonieta, que foi uma pesquisa que eu realizei aqui no curso de História, num projeto de extensão, no ano de 2020. E aí eu aproveitei hoje para mostrar um pouquinho para os alunos e para futuros alunos também, que estão participando do Enem, sobre a Maria Antonieta, porque eu acho que a Revolução Francesa é um tema muito importante dentro da história e que ele tem reverberações até hoje, são temas muito atuais ainda. A estudante Alice Reis ainda está no primeiro ano do ensino médio, mas aproveitou a oportunidade para se preparar melhor para o Enem.
Na minha opinião, conhecimento nunca é demais. Estou pensando, daqui 2 anos é meu ano de Enem, vestibular. Eu acho que, assim, é sempre importante a gente saber, entender um pouco mais sobre a história do nosso país, como está falando muito sobre a história das mulheres na nossa sociedade, e eu acho que é muito bacana a gente entender um pouco melhor sobre isso. O intuito desse evento é exatamente isso, né? Seguindo esse indicativo do Enem, perceber a prova de uma maneira mais plural, mais diversificada, trabalhando a questão da diversidade cultural, as várias possibilidades da gente interpretar os fenômenos humanos. Terá início na próxima quarta-feira o Cadastro Escolar 2023 para os alunos que desejam ingressar na rede pública de ensino de Minas Gerais ou aqueles que precisam mudar de escola. Devem ser inscritas as crianças com 6 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023, que irão ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, e estudantes dos demais anos de escolaridade do ensino fundamental e do ensino médio vindos de outras localidades ou de outra rede de ensino. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do SUSEM, no período de 9 a 30 de novembro, no site cadastroescolar.educação.mg.gov.br. Aqueles que pretendem retornar aos estudos na modalidade de educação de jovens e adultos também podem se cadastrar. Lembrando que para ingresso na EJA é necessário que seja observada a idade mínima de 15 anos para o ensino fundamental e de 18 anos para o ensino médio. Também é público do SUSEM os alunos que perderam o prazo de renovação da matrícula para o ano de 2023 e aqueles que pretendem ingressar em cursos da educação profissional em uma escola da rede estadual. Em instantes aqui do News, o RT seleciona jogadores da região para compor elenco na próxima temporada. Chuva de granizo surpreende moradores e causa estragos em Rio Paranaíba. E vendaval destrói estrutura metálica em Patos de Minas. A URT realizou neste domingo uma seletiva de jogadores que poderão ser integrados ao elenco do Trovão Azul do módulo 2 do Mineiro. Jogadores de Patos de Minas e da região participaram da peneira. Na arquibancada, a família incentiva assistindo a partida. Afinal, quem não sonha em ter na família um jogador de futebol, né? Em campo, cada jovem dava o seu melhor. A meta era mostrar tudo o que eles sabem em apenas 90 minutos de partida. Essa aqui é uma grande oportunidade para a gente no Clube do RT, um time grande igual esse time aqui. É uma oportunidade boa. Futebol é isso. Ainda na vida que, às vezes, uma hora o sonho realiza, né? É aquele sonho que todos têm, mas pouco realizam. Então nós estamos aqui correndo atrás para surgir a oportunidade de realizar nosso sonho, como o de todos. É uma oportunidade muito boa que o RT está possibilitando para nós, né? Você está suado aí, tá dando o seu melhor? Tá. Tentando, né? Poucos times fazem isso e nós tá tendo a oportunidade de estar conquistando nosso sonho, tentar mais uma vez aqui no RT, que é um time grande, né? Lá no alto, uma visão privilegiada. Os avaliadores e especialistas em futebol profissional já escolhem os melhores. Faz um coletivo, né? Você vê o posicionamento, o perfil de jogador, você vai ver se ele vai ter condição de evoluir, postura dentro de campo, liderança. Porque tem posições que requer liderança, como o zagueiro, goleiro. Esse pessoal que joga no setor um pouco mais defensivo precisa de ter um pouquinho mais de liderança dentro do jogo, né? E velocidade. Hoje em dia o futebol ficou muito compactado, jogando muito em espaço curto, então você tem que observar a dinâmica dos garotos, a técnica, logicamente. É um conjunto geral. A União Recreativa dos Trabalhadores de Patos de Minas ainda não possui uma categoria de base, ou seja, aqueles atletas que começam desde cedo no futebol e se formam grandes profissionais dentro de campo. No caso, essa espécie de peneira para pessoas que nasceram entre 2003 e 2005 é uma forma de captar atletas de Patos de Minas e toda a região que tem um nível considerado e que possam surpreender os avaliadores em uma questão tática e também de desempenho. Logo após essa peneira, eles serão treinados aqui dentro da URT. Na realidade, nós iniciamos esse projeto em setembro com o intuito de preservar
o primeiro dos atletas aqui de Patos dá essa primeira oportunidade, então esse contato de dentro para fora da cidade foi feito com todas as escolinhas aqui de Patos, né? Todas as escolinhas foram contactadas, foram feitas reuniões de alinhamento e nesse sentido a gente recebeu as indicações das escolinhas para ir começar a montar o nosso mapa, nosso escopo de trabalho para que esses atletas tenham a oportunidade de estar participando aqui no dia de hoje com a gente dessa análise de desempenho. Já tem uma noção de quantos podem ser selecionados? Qual o critério para que isso aconteça? Na realidade, a gente vai a partir do princípio que nesse momento nós vamos trabalhar somente com indicações, a primeira e a segunda etapas do projeto e posteriormente sim, a gente deve abrir as inscrições, uma solicitação também da diretoria executiva para que a gente dê a oportunidade para o maior número possível de atletas. Então nesse momento a gente trabalha com essas indicações, né, no dia de hoje e uma nova no dia 19/11 e posteriormente esses dois treinos, né, essa simulação de jogo, a gente volta a abrir as inscrições. É um formato antigo, seria de peneira, né? Hoje a gente está fazendo uma análise técnica, tá? Então nós convidamos jogadores amadores, não temos jogador nenhum que jogou profissional aqui, então são todos amadores e todos da região de Patos. Para se consolidar no esporte profissional, os jogadores devem ser reavaliados e até podem jogar no Campeonato Mineiro no ano que vem. A gente já tem essa premissa, né, de trazer para um ambiente de futebol profissional. Toda a estrutura do departamento profissional ela está hoje inserida nesse projeto e o intuito nosso sim é inserir os atletas selecionados dentro do elenco profissional e aí eles vão ter todas as oportunidades da estrutura do profissional, de todo o suporte da área técnica, da área de fisiologia, de preparação física. Então eles realmente vão estar inseridos aí no ambiente profissional e vão ter todos os benefícios que hoje um atleta profissional tem. O nosso projeto dessa nova diretoria é fazer base. Então a gente vai começar a fazer essas análises direcionadas e já vão começar a avaliar jogadores. A gente já pode começar a aproveitar eles para o elenco 2023, que temos grandes atletas na cidade e talvez fique desperdiçado aí e a idade deles chega passando e depois não consegue se aproveitar. Então a ideia é isso e já começando na base desse jeito a gente já vai funilando até montar a nossa categoria de base aí para os próximos anos aí. Na visão dos avaliadores, muitos dos 22 jogadores têm potencial de sobra para se destacar no futebol profissional e quem sabe até jogar em grandes clubes no futuro. Tem garotos aí que a gente já conhece, né? Tem potencial sim, tem alguns que é mais novos, tem alguns que já estão com 18, 19 anos, já está um pouco atrasado, mas para o profissional ainda é novo, né? Logicamente a gente vai passar para a diretoria a possibilidade de um garoto de 18, 19 ser aproveitado e de um 17, 18 ser um pouco mais preparado para no futuro próximo ser mais bem utilizado. Isso aí a gente tem a dimensão que requer, né, o tempo, né? Tem que fazer o trabalho com eles para poder chegar no nível que a diretoria pensa. No final da tarde deste domingo, um temporal acompanhado com chuva de granizo provocou danos e assustou moradores na cidade de Rio Paranaíba. A precipitação, que durou aproximadamente 10 minutos, deixou um rastro de estragos, danificando fiações, porta de loja e parte das estruturas das barracas que ficam na praça da Igreja Matriz. E olha só, em Patos de Minas, na tarde de hoje, uma rápida precipitação acompanhada de ventos fortes destruiu a estrutura metálica de uma loja em construção no Residencial Barreiro. O telhado foi parar em meio à Avenida Edson Nunes de Paula, impedindo parcialmente o trânsito. Apesar dos estragos que você vê nas imagens, ninguém ficou ferido durante este incidente. O IMET publicou alerta para chuva com granizo nos municípios da região, válido até as 23 horas de hoje. Nós vamos saber como é que fica a previsão do tempo para terça-feira. Previsão do tempo. A terça-feira deve ser com períodos de céu encoberto e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste. O calor continua e a umidade relativa do ar registra 50%, segundo o IMET. Em Patos de Minas, as temperaturas devem variar entre 18 e 28 graus. Em Coromandel, de 18 a 27 graus nesta terça-feira. Em Lagoa Grande, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, a máxima prevista é de 26 graus. E em Presidente Olegário, mínima de 18 e máxima de 30 graus.
A seguir tem a análise da notícia aqui no NTV News. O aumento na oferta de vagas temporárias para o fim de ano no comércio patense. O Ministério Público diz que reajuste salarial de secretários municipais em Patos de Minas é ilegal. O Ministério Público ingressou com uma ação civil pública para tornar nulo o ato administrativo da Prefeitura que reajusta salários de secretários municipais de Patos de Minas. Segundo o órgão, o aumento é ilegal e pede ressarcimento aos cofres públicos dos aumentos já concedidos, que somam quase R$95 mil. Na ação civil pública, o promotor Paulo Henrique Delicoli instaurou a apuração sobre possível irregularidade no reajuste de salários dos secretários municipais de Patos de Minas, além do procurador-geral, controlador e corregedor, retroativos de 2017 a 2022. Pelo Decreto Municipal 5.190, de 18 de fevereiro de 2022, os vencimentos foram corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. O Ministério Público advertiu a Prefeitura de Patos de Minas, mas o município confirmou a legalidade amparada na Lei Municipal 7.322, aprovada em 2016. A Prefeitura de Patos de Minas editou o Decreto 5.271 e manteve a recomposição de vencimentos, apenas alterando o termo inicial, de 2019 a 2020, a partir de julho de 2022. Assim, o reajuste salarial dos secretários se equiparam ao do controlador-geral e procurador-geral do município desde fevereiro de 2022 em R$ 9.389, aumento de mais de R$ 870. Para o Ministério Público, a recomposição dos vencimentos pelo decreto municipal é ilegal, viola a Constituição da República e de Minas Gerais. Pelos cálculos do MP, pelos 9 meses de pagamento irregular somam-se quase R$ 95 mil. E o órgão pede que o valor seja ressarcido aos cofres públicos. As parcelas retroativas ainda não foram pagas e, segundo a ação do Ministério Público, as diferenças remuneratórias retroativas a 2017, portanto 60 parcelas devidas a cada um dos 12 agentes políticos, há o risco iminente de que o prejuízo ao erário seja ainda maior com o início desses pagamentos pelo município, o que tornaria ainda mais distante a chance de recomposição do patrimônio público. O Ministério Público pede que os decretos municipais que concedem os reajustes salariais sejam suspensos e que os vencimentos retornem a R$ 8.512, que era o praticado até 31 de janeiro de 2022. Por meio de nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que não foi ainda intimada. Assunto que abre a nossa análise da notícia, comigo Gui Boaventura, nesta segunda-feira. Boa noite para você, Gui. Boa noite, Daí. Boa noite ao nosso telespectador. Portanto, nós temos aí uma ação civil pública do Ministério Público dizendo que há uma ilegalidade nesse aumento destes secretários dada por meio de decreto pela Prefeitura de Patos de Minas. O que a gente pode esperar dessa ação e do que pode ser desenvolvido daqui para frente? Porque aí o Ministério Público disse, inclusive, que chegou a recomendar e que a Prefeitura não aceitou a recomendação com relação à ilegalidade. O fundamento dessa ação aí é a ilegalidade de uma atitude do prefeito baseada num decreto, né? E a Constituição impede que isso aconteça. Para ter aumento salarial, para ter reajuste salarial, para ter recomposição salarial, isso deve ser feito através de lei, que deve ser editada pelo município, mandada para o legislativo vota essa lei e, baseado nessa lei, aí ele faz a recomposição salarial. O prefeito prefere reeditar um decreto lá de 2016, parece, ou de 2017, para recompor esse salário a partir de 2017. Mas não é para pagar essa diferença para os, então, secretários da sua administração, mesmo porque eles não estavam aí em 2017, mas vai elevar a base de cálculo do salário desses secretários.
para ter esse reajuste nesses 2 anos de mandato do prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Agora, baseado nessa questão, e eu posso falar com toda tranquilidade, porque tenho acompanhado há muitos anos todas as providências ou todas as ações tomadas pelo promotor Dr. Paulo Delicoli, muito cuidadoso, muito criterioso, não faz estardalhaço, mas quando toma uma decisão, é uma decisão muito bem embasada, e isso vai para a Justiça agora, deve ser citado para se manifestar no processo aí, o prefeito, através da sua procuradoria, através da advocacia da prefeitura, para se defender e vai tomar uma posição. Só que nessa ação o promotor pede uma medida, uma tutela, né? Uma tutela antecipada, uma cautelar, que é a liminar, né? A liminar, para tomar-se para cessar o processo até que se resolva o mérito desse processo. Então, vai tomar uma decisão a Justiça a partir do momento que citar a Prefeitura e a Prefeitura se manifestar nesses autos. Agora, muita falta de cuidado, né? Se for isso mesmo e se confirmar essa ilegalidade, se a Justiça acatar essa movimentação do Ministério Público nessa ação civil pública, é muito descuido ou é muita falta de importância para a legalidade dada pelo prefeito. Então, isso é preciso verificar bem isso aí, porque até para levar esse tipo de consideração, ou a falta de consideração, né, da instituição ou do poder executivo em relação ao poder judiciário, vou fazer de qualquer jeito, porque isso passa mesmo. Hoje eu tenho absoluta liderança na Câmara, ou todo mundo praticamente do meu lado, isso passa e eu levo isso apenas com um decreto para resolver logo esse problema. Não deu bonzinho, vai ter que responder na Justiça em relação a isso aí. Não estou dizendo aqui que eles não mereçam essa reconstituição ou essa recomposição salarial. Não tem nada a ver com o merecimento, tem a ver com o modus operandi que foi executado aí, né? O jeito de fazer que foi feito aí. E o promotor, a promotoria, o Ministério Público alega muito bem isso aí, né? Essa decisão autoritária de fazer as coisas por decreto. Aliás, essa questão de decreto devia acabar no Brasil. Muito bem, vamos girar o assunto então, Gui, porque com o fim de ano e a expectativa de melhora nas vendas para o Natal, são criadas as chamadas vagas temporárias no comércio patente. No entanto, os lojistas ainda enfrentam dificuldades para suprir a demanda de postos de trabalho. Em quase todas as lojas do centro de Patos de Minas, as expectativas são as melhores para o aumento nas vendas de fim de ano. Tem um crescimento até bacana, porque muita gente vem da região, vem das cidades vizinhas, acaba que o movimento das ruas cresce bastante. Então acaba melhorando o nosso movimento, principalmente questão de óculos solares, questão de alguns receituários. Então, esse final de ano é realmente muito bom para Patos de Minas. Muitas lojas já começaram a procurar um reforço para a equipe. A Rosália, que é dona de uma loja de roupas e calçados, diz que vai contratar mais 3 funcionárias de forma temporária e com tendência de efetivar algumas. Todo final de ano nós sempre contratamos, porque final de ano, né, tem uma grande demanda no mercado pelo fato de ser Natal, o pessoal gosta muito de presentear os entes queridos. Vem o 13º também, que ajuda que o pessoal também está com um dinheirinho a mais, um dinheirinho extra, então a gente sempre precisa de contratações extras no final do ano. Nessa outra loja, 6 novas funcionárias devem ser contratadas nessa segunda quinzena de novembro. Nós vamos contratar sim, a gente deve abrir mais ou menos umas 6 vagas ou mais, temporário, e são vagas que também, se a pessoa se destacar, por que não ser contratadas também, né? Em uma pesquisa rápida no centro de Patos de Minas, dá para perceber que muitas lojas oferecem as chamadas vagas temporárias. São cerca de 45 dias, 15 dias para treinamento e os outros 30 dias todo mês de dezembro para ajudar nas vendas nas lojas. Só que
Por aqui, a reclamação é uma só. Falta mão de obra para a contratação. E olha que muitas lojas nem exigem experiência para isso. Até sem experiência tá difícil, viu? Aqui no centro, se você der uma olhada aí, tá todo mundo contratando, só que não tá encontrando. Hoje em dia, infelizmente, não tá querendo trabalhar. Tem muita gente só querendo receber salário e não querem trabalhar, cumprir aquela carga horária, atender direitinho os clientes. Eu vejo que tem pessoas, muitos colaboradores também, que não estão tendo interesse em crescer, estão acostumados com aquele mínimo e não têm, assim, ambição de crescer, de procurar mais. E aqui a gente procura uma pessoa que tenha ambição, que queira ganhar um salário extra, né? Um salário maior que não seja salário mínimo. De acordo com o presidente do Sindicomércio de Patos de Minas, 14,8% dos empresários de Minas Gerais pretendem contratar de maneira temporária. Um aumento na expectativa de contrato de 16%, em comparação com o ano passado. A gente que já vinha percebendo em Patos esse aumento de vagas, né, é perceptível a olho nu, a gente vê nas portas das lojas cartazes oferecendo vaga, e esse dado traz, mais uma vez, por um lado, essa satisfação, né, de a gente realmente ter uma perspectiva, até por conta disso, de um aumento de venda. Haja visto que quanto mais gente trabalhando, mais incremento em venda também a gente acredita que isso aconteça. Mas, por outro lado, a gente percebe a grande dificuldade das empresas de conseguir essa mão de obra. Ainda de acordo com o presidente do sindicato, a falta de mão de obra tem a ver com a falta de especialização. Mas o maior problema vem realmente dos jovens que hoje em dia não querem mais trabalhar. Tem uma faixa da população, principalmente os mais jovens, que falta interesse realmente de trabalhar ou estudar, que é a geração nem, que nem estuda nem trabalha. Isso chega a 30% de uma faixa aí de 18 a 29 anos, que foi o último dado que eu pude conferir. Então isso também dificulta, né? Para tentar solucionar o problema, durante todo esse mês o Sindicomércio irá promover cursos de especialização para quem quer entrar no mercado de trabalho. Muitos até podem sair encaminhados para o primeiro emprego. Estão trazendo já, a partir da semana que vem, 3 cursos de técnicas e qualidade de venda, vitrinismo, cursos gratuitos, inclusive com sorteio de brindes para incentivar realmente essa camada da população que ainda não tem uma qualificação. Então a gente já deixa esse convite aproveitando para que se venham no Sindicomércio, faça a sua inscrição, são vagas limitadas, né, para cada curso desse, em torno de 30 pessoas que são as turmas. Então a gente pede para aproveitar que essas vagas aí estão abertas para esse período que normalmente vem como temporária, mas depois a grande possibilidade da contratação definitiva. Então a gente aproveita esse espaço aqui para convidar as pessoas, os empresários, para capacitar também a sua equipe. Zé, por falar no assunto, o painel de informações do Sistema Nacional de Emprego mostra que mais de 11 mil oportunidades de trabalho estão disponíveis nas unidades do estado de Minas. Em Patos de Minas, são mais de 200 vagas disponibilizadas. De acordo com o painel, a semana começou com 11.549 oportunidades, sendo 469 para pessoas com deficiência. Em Patos de Minas, são 253 vagas e 2 para pessoas com deficiência. As vagas disponíveis são 56 para operador de caixa, 33 de ajudante de motorista, 30 de alimentador de linha de produção, 26 para motorista de furgão ou veículo similar, 26 também para repositor de mercadorias, 12 para embalador à mão, 10 não foram informadas, 10 vagas também para pedreiro e serventes de obras, 8 para armazenista, 7 de mecânico de veículos automotores a diesel, exceto tratores, 6 para motorista de ônibus rodoviário e de vendedor de comércio varejista, 2 para motorista de caminhão, rotas regionais e internacional, e também 2 para técnico em manutenção de equipamentos de informática. Ainda uma vaga para atendente de lojas e mercados, cartazeiro, faxineiro, porteiro de edifícios, promotor de vendas, representante comercial autônomo, supervisor de manutenção e reparação de veículos pesados, supervisor de crédito e cobrança e uma vaga para técnico eletrônico. Porque fim de ano, as vagas temporárias elas aparecem, mas esse não é um problema, essa questão de suprir vagas não é um problema só de fim de ano, não. Há tempos que a gente, inclusive, já fez outras reportagens
com relação à falta de capacitação para quem precisa ocupar essas vagas de trabalho. Seja no comércio, seja na indústria, há uma dificuldade, há um impasse para suprir esses postos, né? Mas raciocina aqui comigo. Em épocas de crise, em épocas de pandemia, cria-se toda uma celeuma, toda uma discussão em torno de um auxílio financeiro para as pessoas ou para as famílias e só, ponto final. Porque isso dá voto, porque isso convence as pessoas, porque isso é uma maneira de ser, olha, eu estou te dando boa vida, então a gente precisa do retorno aí. Mas o Brasil, eu estou pedindo você para raciocinar comigo, porque são duas vertentes que elas deviam andar juntas e permanentes, que é, olha, eu vou pagar para você um auxílio de R$600 por mês, mas vou investir um outro tanto na sua formação profissional. Você vai receber os R$600, mas vai também, alguém dessa família vai ter que fazer um curso profissionalizante que é de graça. Onde? Faz um convênio com os S's aí, ó, Senar, Senai, Sesc, o SEST, Senac, entendeu? Senat. Então, é preciso que haja uma contrapartida em relação ao que é investido para socorrer as pessoas. Porque hoje, na maioria das vezes, não falta vaga de trabalho. Como não vai faltar vaga de trabalho nesse final de ano? Falta mão de obra especializada. Porque não é qualquer pessoa que pode chegar numa loja e se candidatar a um cargo de vendedor, por exemplo. Ele precisa saber disso. Porque é um espaço muito curto de tempo que ele tem numa vaga temporária e ele precisa dar um retorno Y para o investimento X que o dono da loja vai fazer naquele profissional. Então ele precisa estar treinado. Olha, eu quero a vaga, me candidato a essa vaga e tem essa qualificação aqui. Fiz um curso no Senai, fiz um curso no Senac, fiz isso, fiz aquilo outro, cursei escola tal, mas é preciso que se abra nesse país muito mais escolas profissionalizantes, né? Nós temos aqui em Patos, mas é preciso que se abra muito mais cursos profissionalizantes, porque nós temos muito investimento nas duas pontas, que é no ensino básico e no ensino universitário. E o meio, que é o profissional que precisa só de um curso para ser treinado para aquilo. O mecânico, o vendedor, o técnico em determinadas situações, o eletricista, o encanador, e vai por aí afora. Então é preciso o auxiliar de administração, por exemplo. É preciso que haja treinamento para isso e é preciso que o Brasil invista nisso. Não é só dar os R$600 de auxílio Brasil. Porque essa família vai passar fome, então eu vou dar um auxílio Brasil. Mas tem uma escola federal, né, que dá o curso profissionalizante e você é obrigado a fazer isso. Agora abre essa escola. Tem um convênio com os 5Ss lá, né, e abra esse tipo de curso para essas pessoas que estão recebendo esse dinheiro, para que não fique apenas esse auxílio um ato de caridade do governo, né, e o comodismo de muitas pessoas que pensam, olha, eu estou recebendo R$600 aqui do governo, está dando aqui para eu me alimentar, eu faço um biquinho ali, outro aqui, e não estou ligado a nada e estou levando a minha vida. Não pode ser assim, a gente precisa se organizar, a sociedade precisa se organizar, né? E não pode pensar só no individual, é preciso pensar num todo. A sociedade ou o mercado precisa de mão de obra treinada. E para isso, se o governo der esse passo e proporcionar isso aí para a população, vai ser um grande feito. Muito bem. Porque sendo assim, daqui a pouco não precisamos nem de auxílio, né? Teremos as pessoas capacitadas e trabalhando e o auxílio não vai precisar. O mercado precisa de produtividade.
É isso que o mercado precisa. Depois do intervalo aqui no News, a voz até falhou, né? Depois do intervalo, o que pensa o Patense sobre a lista com 26 jogadores para a Copa do Catar e vendas de produtos para a Copa do Mundo aquece o comércio em Patos de Minas. A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro e comerciantes patenses comemoram o aumento na comercialização de produtos relacionados ao evento esportivo. Faltando pouco menos de 2 semanas para a Copa do Mundo, comerciantes patenses já estão com as vendas de uniforme da seleção brasileira a todo vapor. O empresário Maicon Carneiro conta que neste ano a movimentação teve início mais cedo, por conta das eleições. O comércio está muito quente, né, devido às eleições, claro, e também à Copa do Mundo, então tudo contribuiu para esse comércio hoje ser um dos melhores. Em outra loja da cidade, em que apenas a camisa oficial da seleção é comercializada, os estoques já acabaram. A gente já tem uma lista grande de espera aqui, né? Então a expectativa nossa é vender todo o estoque o mais rápido possível, né? Então, como a gente tem essa lista de espera aqui, a gente vai ligar e tem mais um estoque bem grande para chegar além da lista, né? Então a expectativa é muito boa. O gerente Tarcísio Moreira explica que a compra do produto já havia sido realizada com antecedência para suprir a demanda dos torcedores. Essa programação já foi feita há 6 meses atrás, nós já compramos a camisa. Aí o fornecedor, que é o fabricante da camisa, tem a política dele de entrega, né? Então assim, nós não recebemos ela ainda, a expectativa, a programação de receber é a partir do dia 11 agora de novembro. Uma atenção que os vendedores precisam ter é com o excesso de estoque. Quando é uma ação esporádica assim, né, de temporada, a gente tem que tomar cuidado, porque vende muito, a gente quer comprar muito, mas depois tem o risco de perca, né, que é o estoque. Então, às vezes você sobra com muito estoque e onde teria que ganhar o dinheiro, o seu lucro fica todo no estoque e depois você tem que esperar 4 anos para vender de novo. Então, a dica é: conheça o seu público, conheça o seu negócio e compre o tanto que você sabe que vai vender. O técnico Tite divulgou hoje a lista com os nomes dos 26 jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Nossa reportagem foi às ruas para ouvir a opinião dos patenses sobre os selecionados. O técnico Tite anunciou os atletas que irão jogar em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo que será disputada no Catar a partir do dia 20 de novembro. Goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; o Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Daniel Alves, Pumas; Danilo, Juventus. Laterais esquerdos: Alexandro, Juventus; Alex Telles, Sevilha. Zagueiros: Bremer, Juventus; Éder Militão, Real Madrid; Marquinhos, PSG; Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Newcastle; Casemiro, United; Everton Ribeiro, Flamengo; Fabinho, Liverpool; Fred, United; e Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes: Antony, United; Gabriel Jesus, Arsenal; Gabriel Martinelli, Arsenal; Neymar, PSG; Pedro, Flamengo; Rafinha, Barcelona; Richarlison, Tottenham; Rodrigo, Real Madrid; Vinícius Júnior, Real Madrid. Dos 26 jogadores da seleção brasileira, 16 são estreantes. Segundo Tite, que manteve 9 jogadores que disputaram o Mundial da Rússia em 2018, dentre eles Neymar e Thiago Silva, cada jogador é importante. Uma seleção, ela é protagonista dos seus grandes atletas. Ela depende do Antony, ela depende do Rafinha, ela depende do Alisson, ela depende do Neymar, ela é dependente desses atletas. Se não tivesse essa qualificação, não cria uma expectativa maior. Talvez tenha sido por essa nova geração de atletas, principalmente do meio para frente, surgido, tenha dado essa importância também e tenho dado enfoques a outros atletas, midiaticamente falando, vamos colocar de outros atletas que estejam aí aparecendo. Mas a gente precisa de todos, a gente é dependente da qualificação de cada um deles. Para Erval, o Tite acertou na escolha dos jogadores, mas ficou insatisfeito apenas com uma convocação.
Gostei demais da seleção, não gostei só de um jogador, que é o Daniel Alves. Por que você gostou dele? Tem muitos jogadores na posição dele bem melhor e eles deixaram de fora e levaram ele por causa que ele foi em 2018, não jogou, machucou, ficou no banco, aí por causa disso eles levaram ele. Já a vendedora Cristina acredita que a movimentação da Copa está mais forte neste ano e ela está otimista com o time escalado. Na minha percepção, o que eu estou percebendo aqui no comércio, a procura das pessoas está muito grande com esperança. Então você vê busca por camiseta, sobre escalação. Então eu, como brasileira, eu tenho esperança assim, que esse ano a gente vai conseguir. No geral, os patenses estão satisfeitos com a escalação. Comerciante no ramo de artigos esportivos, Rubens acredita que a seleção brasileira fará um bom desempenho. Eu acho que a seleção brasileira, está sendo muito bem coordenada pelo nosso representante, que é o Tite, né? E eu acho que ele está sabendo fazer as coisas direitinho, o jogador que está levando. Eu creio que vai ser, assim, grande chance de sermos campeão. Eu acho que a seleção brasileira é a grande favorita ainda, com certeza. Técnico da seleção desde 2016, em 76 jogos, Tite perdeu apenas 5, empatou 13 e venceu 76. A primeira partida da seleção brasileira na Copa será às 16 horas do próximo dia 24, contra a Sérvia. E Boaventura concordou aí com a escalação do Tite, tem algumas discordâncias, e a gente pode falar desses 26 convocados. Olha, eu acho que é bem mais de 90% de concordância da população, dos torcedores do Brasil em relação à convocação da seleção brasileira. Tem algumas questões que é em relação à convocação do Daniel, que eu quero falar sobre ela, do Martinelli, também vou falar sobre ela, e a convocação do Pedro, deixando de fora aí, por exemplo, o Gabigol, que era assim um raciocínio, todo torcedor imaginava que ele estaria convocado para esses jogos aí. Mas na verdade é o seguinte, fala-se, corre-se nos bastidores a questão de que o Tite não gosta dele porque ele cria muito caso, ele não é fácil de administrar, é muito marrento e não tem mais espaço para esse tipo de profissional, né, numa empresa ou num time de futebol, seja lá aonde for, né, que deu trabalho para ser administrado, aí fica fora porque dá menos trabalho e a coisa flui. Mas a seleção é isso mesmo. Quem é que tem melhor? Tem mais 3 goleiros? As pessoas podem contestar, por exemplo, o Cássio devia ir. No lugar de quem? Os outros que estão lá estão todos no mesmo nível. Né? Os 3 goleiros que estão lá estão todos no mesmo. O Daniel Alves. Quem é o lateral que ficou aqui no Brasil que é melhor do que o Daniel Alves para ser um banco para a seleção brasileira? Com a opção ali pelo lado direito, inclusive até a opção pela meia. Né? Além de estar... Eles não vão convocar um jogador que esteja mal fisicamente, que esteja mal preparado. Tanto é que na entrevista coletiva, o fisiologista da seleção brasileira foi lá no Barcelona para ver o treinamento dele, está treinando no time B, para saber, tem todo um histórico deles de preparação de setembro para cá, para ser convocado para a seleção brasileira. Ele foi incumbido disso. Está com 38 anos, mas está voando. E é um baita jogador, né? Final de carreira, os times não querem contratar, mas é um baita de um jogador e tem uma experiência, é agregador. Então, vai levar. Fora isso, tem 3 laterais. Mas quem vai jogar na lateral direita é o Danilo. Danilo é quem vai jogar ali. O Daniel vai ficar como uma opção em relação ao Martinelli. Essa convocação do Martinelli é bom jogador? Baita de um jogador, mas tem jogador melhor do que ele para ser convocado para a posição? Tem outras opções, ou teríamos outras opções? Teríamos outras opções para ser convocado ali para aquele meio de campo, que ele é um meia atacante, não é um meia armador, é um meia atacante que chega e que joga muito pelo lado esquerdo, ali mais ou menos na função onde vai jogar o Neymar. Então vai ficar difícil para o menino. Agora, ele começou no Ituano e quem foi a pessoa que lançou o Martinelli para o futebol profissional? Quem foi? Quem? Foi o Juninho. O Juninho Paulista.
que é um dos auxiliares técnicos do... E aí deixa uma certa dúvida. Agora, em relação à convocação do Pedro, nada a declarar, acho que está certo mesmo, tinha que ser convocado, é um jogador que eu imaginava que futebol por futebol, o Gabigol tem mais futebol proveitoso, mais opções do que o Pedro, mas tomara que o Pedro funcione, né? O Pedro seria um jogador especificamente de área e o Brasil precisa de pelo menos um jogador desse aí. Agora, em relação à experiência ali no ataque, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, são todos bons jogadores. É preciso, o Tite tem que fazer esse time da Liga. Se fizer esse time da Liga, e aí depende do técnico, o time do Brasil é candidato ao título, ao Hexa. O maior concorrente do Brasil é a França. Fiquei sabendo hoje, 3 desfalques, inclusive o Pogba, são 3 desfalques que ela vai para a Copa com 3 desfalques, 3 jogadores que são titulares absolutos da França que não vão estar jogando. Você arrisca uma escala para o time principal, não? Para o time de estreia do Brasil, não? Não arrisco não, mas eu acho que um jogador como Everton Ribeiro, por exemplo, tinha que ser titular. Mas ele não vai ser. Ainda que você coloque ele não vai ser um titular absoluto, mas vai ser uma grande opção para jogar pelo menos um tempo de toda a partida. Ele vai entrar em todos os jogos, você pode ter certeza absoluta. Mas eu acho que joga com o Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e o Alexandro. Joga com Casemiro, Fred, Paquetá e Neymar. Joga com o Rafinha. Você acha que o Paquetá começa jogando? Acho que começa jogando. Acho que joga com o Richarlison e o Rafinha na frente. Que é o que ele já vem fazendo. Que né? é o time que né? Acho que joga Rafinha e Richarlison no comando de ataque, com o Neymar sendo opção também como um terceiro homem no ataque. Ou como até o próprio Fred aparecendo como surpresa lá, e o Paquetá, né, pelo lado direito, jogando o Paquetá pela direita e o Coelho. Para mim, esse é o time da seleção do Brasil para a estreia na Copa do Mundo aí no dia 24. Dia 24, vamos aguardar. E tá perto, né? Se você quiser anotar esse time aí, eu aposto nesse time, nessa escalação. Não apostei na convocação, né? Porque tinha essas 3 dúvidas. Sim. Daniel Silva, Daniel Alves, mais um jogador no meio de campo. O Gabigol. Ou o Gabigol. Tá anotado e eu vou cobrar, hein? Obrigado, Gui. Análise terminando e o Nilson também. Um abraço para você, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite e até amanhã.